programa Questão de Justiça recebe hoje o advogado e diretor da Caixa de Assistência dos Advogados do Estado de São Paulo, o doutor Anis Kfouri Júnior. Como vai, doutor Anis? Tudo bem? Prazer, Walter, estar aqui com você mais uma vez, viu? E para falar de cidadania, né, doutor Anis, que é um negócio interessantíssimo e que busca sempre, hoje em dia, acho que o cidadão busca saber seus direitos e deveres assim de forma muito rápida, né? E quem lhe trouxe hoje aqui foi o doutor Leopoldo, né, doutor Leopoldo? Saúde, o nosso convidado, aliás, doutor Anis, comandando ali os destinos de uma comissão de extrema importância, Comissão de Justiça e Defesa da Cidadania, é isso, doutor Anis? Da cidadania. Que, aliás, nós contamos com o Leopoldo, temos o prazer de contar com a sua colaboração e o Walter também, nosso grande colaborador. Aliás, eu quero aqui aproveitar esse espaço, cumprimentar o nosso telespectador, agradecer essa oportunidade de entrar na sua residência, de levar essa mensagem de cidadania. E dizer, Siglione, daqui também de público, os parabéns pelo seu trabalho. Eu que te acompanho de longa data, além de ter o prazer de ter essa amizade, eu sou seu admirador, seu fã. Sempre que posso, reitero isso, porque o seu trabalho realmente é muito profissional. Então, Anis, eu não tenho nem o que falar, porque eu acho que antes de nascer essa questão toda, nasceu nossa amizade, sem né? dúvida Nas nenhuma. campanhas da ordem, sem dúvida nenhuma. Que é muito democrática. A questão da campanha da ordem é uma coisa, é o exercício pleno da cidadania na própria Casa da Cidadania, que eu acho que é o AB, né? O Anis, ele é uma referência porque ele traz um trabalho, na verdade, incansável. Olha, ali junto Leopoldo, eu vou te cortar pedindo uma parte, porque é o seguinte, eu conheci esse moço há muito tempo. E eu vi, ele já era uma pessoa, lá no começo, jovem, muito combativa, muito, né, lutava bastante. E aí vi crescendo. Hoje é um dos principais líderes que tem a advocacia paulista aqui no estado de São Paulo, frente a onde tem o maior problema de nevralgia, vamos dizer assim, né, que é a Caixa de Assistência, que trata de tudo que o advogado precisa. Então, eu que estou retribuindo o que você me falou, porque a gente só está aqui, Anis, porque você, desde o começo do Questão de Justiça, você está participando e faz com que a gente tenha conteúdo para que esse povo possa ver o que a gente pode ofertar para eles. Vou dizer uma coisa, o telespectador em casa pode dizer que isso aqui deve à nossa amizade, mas é um grande orgulho para mim contar com a ajuda de vocês nesse projeto. Nós realmente temos uma amizade muito grande. É claro. E isso é a coisa mais gostosa que eu, aliás, convido todos os advogados, estudantes de direito a participarem da ordem, a conviverem, ajudar a montar os destinos da nossa profissão. Porque a ordem, como diz nosso presidente Durso, ela é uma ficção. Ela é feita por advogados. O doutor Leopoldo lá no Tatuapé, que faz um trabalho, o Walter, que percorre aí na nossa entidade inteira. Ou seja, o que é importante é que o colega possa vir também participar. E a ordem, nesses últimos anos, eu sou testemunha, estou há 13 anos na ordem, ela abriu muito o mercado, o espaço de atuação, para que os jovens advogados possam atuar nas mais variadas comissões que nós temos. Então, eu faço aqui um convite público, porque isso também é cidadania. É muito fácil nós reclamarmos dos problemas que nós enfrentamos enquanto advogados, e não são poucos, são muitos, e nós temos muitas batalhas a enfrentar, até porque esse é um problema que não é da advocacia só brasileira. Eu conversei com vários presidentes de ordem de outros países e o problema é o mesmo, porque o advogado ele luta pelo direito do cidadão. E isso, via de regra, acaba prejudicando o Estado naquela voracidade toda dele. E um exemplo muito claro é a matéria tributária. O Estado, em todos os países, no Brasil, o exemplo é muito claro, ele tem uma fome gigantesca na arrecadação de tributos. E quem acaba, muitas vezes, se contrapondo, aliás, é o único que se contrapõe a essa voracidade do Estado, a última instância que ele tem, é na via judicial. E na via judicial, quem vai defender o cidadão, o contribuinte, que paga muita carga tributária, é quem? São os advogados. Então, o advogado, desde a história, se você olhar a história, os grandes regimes ditatoriais, sempre foi prejudicial, porque é aquele sujeito que fala, que reclama. Então, nós somos, muitas vezes, vistos como um inimigo, quando, na verdade, o que a população precisa entender é que quando todas as barreiras caíram, quando a segurança não é mais presente, quando ela tem um problema de vida ou morte, a última porta é o advogado. Então, a nossa profissão é um sacerdócio. Nós temos que fazer com amor, com dedicação. Cada caso não tem um caso melhor, um caso pior. Cada caso é único, é especial. E quando alguém nos deposita um caso nas mãos, é como se naquele momento a pessoa se sente tão frágil. Às vezes eu brinco, Siglione,
O sujeito tem idade para ser o nosso avô, aquele referencial. Mas naquele momento que ele nos procura, ele é tão frágil como uma criança. E ele coloca: o meu problema está nas suas mãos. Eu deposito nas suas mãos a minha segurança, a minha saúde, a minha vida. Portanto, nós temos muito problema, sem dúvida nenhuma, históricos, que fazem parte, inclusive, da própria história do Brasil. Mas fica aqui o convite para que cada advogado que quiser participar da ordem, que possa contribuir com ideias, com melhorias, porque isso é possível. E assim é que a gente amplia cidadania. Agora que for dentro dessa estrutura, pensando em Estado, governabilidade, enfim, o cidadão, muitas vezes, ele fala assim: aonde eu vou? O que eu faço? Como procurar? Claro que nós temos uma Constituição ali extremamente salutar, né? Ativa. Onde o cidadão procura? O que ele faz? Como socorrer esse cidadão que precisa de ajuda, muitas vezes? Olha, eu vou primeiro deixar uma dica para o nosso telespectador. Nós temos vários órgãos que defendem cidadania. Mas depois eu queria convidar a fazer uma reflexão, a gente refletir aqui um pouquinho sobre qual é o direito, qual é o dever do cidadão. Mas você tem algumas entidades. A OAB é uma dessas entidades. Você tem o Ministério Público, que é uma outra entidade. Você pode procurar a ouvidoria. Sempre que você vai a um serviço público, a um hospital, a uma escola, a qualquer serviço público, você tem o direito de pedir informações sobre a ouvidoria. Sempre peça essa informação. Qual é o telefone, qual é o endereço, qual é o e-mail. E através da ouvidoria, você sempre vai poder fazer a sua reclamação e tem que receber a resposta, o acompanhamento disso. E muitas vezes o cidadão nem sabe o que é ouvidoria. Ele nem sabe como funciona. Nós fizemos na comissão uma blitz da cidadania. E o que é isso? O Estado inteiro nos fiscaliza. Você para no carro irregular, alguém te multa. Você deixa de entregar uma declaração, alguém lhe multa. Agora, quando o Estado é ineficaz, ninguém multa o Estado. O cidadão não se beneficia. Ou seja, quando ele vai no hospital e ele tem que esperar 20 horas para ser atendido, nada acontece. Então, nós fizemos o contrário. Nós criamos, dentro da Comissão de Defesa da Cidadania da OAB, eu propus ao presidente Durso, ele aprovou, a criação de uma blitz. Ou seja, nós juntamos uma equipe de advogados, de estudantes de direito, e nós vamos a esses órgãos públicos avaliar como que está o atendimento. Ouvindo o cidadão, a população, porque muitas vezes o cidadão tem lá uma ideia boa. Olha, por que nós não colocamos a fila aqui ao invés de colocar a fila ali? Por exemplo, que melhoraria muito a qualidade, agilidade do atendimento, qual turno pode ser, qual é o horário de pico que ele tem. Então, ouvindo a população, nós levamos as sugestões, avaliamos o serviço, fazemos uma reunião com a direção daquele órgão e encaminhamos para o secretário responsável. Ou seja, na sua opinião, os órgãos têm que trabalhar todos eles juntos, é isso? Sim. As estruturas trabalhando de forma orgânica, todas juntas, entrelaçando. A gente tem um problema, eu acho, eu não sei se vocês concordam, mas eu tenho refletido muito sobre isso, debatido com os meus alunos. O Estado, quando nós estudamos na Faculdade de Direito, o Estado é criado porque nós sozinhos somos frágeis, somos impotentes, não conseguimos dar segurança e tudo mais. Então criou-se o Estado para nos proteger. Mas o Estado hoje, ele serve para nos oprimir. Nós vivemos num estado em que todas as pessoas têm medo o tempo inteiro. Você tem medo de ser multado disso, você tem medo de ser pego por isso, você tem medo, tudo você tem medo. E o bandido, aquele que devia ter medo, anda impune. Ou seja, nós temos medo de sair da rua. Eu pego um exemplo e digo: olha, quando você sai às vezes à noite para jantar, seria um momento de lazer, você sai de casa. Se você para no farol, você tem o medo de ser assaltado. Se você não para no farol para não ser assaltado e passa, você toma uma multa porque você passou o farol. Aí você chega no restaurante, entrega o seu carro para o valet, crente que está tranquilo. O valet sai e bate o seu carro, toma uma multa. Você entra no restaurante para jantar e tem um assalto arrastão. A hora que você sai, eles devolvem o seu carro, já tem 3 multas porque o manobrista já rodou a noite inteira com o seu carro. Isso porque você foi passear. Ou seja, o Estado, ao invés de ajudar o cidadão a ter tranquilidade, ele acaba colocando o cidadão numa panela de pressão. O problema de trânsito é isso. Por exemplo, ao invés de se investir na área de transporte público e as pessoas terem qualidade de vida, não. Se entupiram as ruas de carro, o guarda simplesmente só usa a caneta para multar, a gente não vê praticamente aquela orientação do trânsito, de olha, melhor por aqui, melhor por ali. A via de regra, ele fica guardado, fica com escondido atrás do poste, esperando, torcendo para você cruzar o farol, para ele poder canetar. É verdade, né? Infelizmente, quer dizer, nós temos radar, nós temos uma fiscalização muito grande, mas não há a preocupação maior de dizer, olha, tranquilo,
vá para casa sossegado, use esse caminho é bom, o transporte público vai melhorar. Ou seja, então o cidadão, ele acaba virando refém. O Estado que foi criado para nos ajudar, hoje ele está nos consumindo. Ele tira nossos recursos e não devolve serviço. E aí, quando um cidadão não paga um tributo, por exemplo, e agora tem se dito isso, estão negativando o nome dele no protesto, no cartório, como se ele fosse um vilão. E, na verdade, ele é um coitado, porque ele, além de pagar os tributos, ele tem que contratar um plano de previdência, um plano de saúde, uma escola particular, e assim vai. Walter, você tem viajado muito, aliás, Rio de Janeiro, enfim, Rio Grande do Sul, você tem sentido a mesma coisa, né? Eu acho. Inverteu, olha, que fez a pergunta. É porque eu lembrei que o Walter está apresentando o programa em várias regiões do Brasil. Poxa, tá vendo quando a pessoa já está apresentando? Eu queria lembrar que a gente fez programa agora no Rio de Janeiro, né? E com vários, foi com o desembargador Calandra, foi com o ministro que estava lançando o livro lá, o presidente do Tribunal de Justiça e tal. Mas sabe que unindo essa comunicação, essas viagens que a gente tem feito, Anísio, como é que você avalia o cidadão, o sentimento que ele tem nessa hora que você colocou? Porque a gente está vendo, você está até de uma forma contundente, enfurecido, fala, pô, o Estado precisa arcar com aquilo que tem a sua responsabilidade. Agora, como é que você lida com a angústia do cidadão que está ali, que teve o carro roubado e não consegue pegar o carro, que foi preso por uma pensão, sei lá, porque né, às vezes o sujeito não consegue ter dinheiro para nada e não consegue nem pagar a pensão. Não consegue arrumar emprego. Não consegue arrumar emprego. Nossa, pior. Com esses dois lados, como é que você, como ser humano e advogado experiente que como é que você passa para essa pessoa para ela ter um pouco mais de esperança? Porque só tendo esperança numa situação comandando dessa. Uma das instituições de maior representatividade, que é a OAB. Uma coisa que eu acho que é importante, falta muito, é o lado humano do ser humano. Ou seja, hoje em dia nós pegamos a frieza das relações e colocamos isso como se fizesse parte do sistema. Se você está desempregado, o problema é seu. Se você não tem assistência, o problema é seu. E nós vivemos muito isso na Caixa de Assistência dos Advogados, auxiliando os colegas. A gente vê casos que realmente há uma grande necessidade e é importante esse lado humano de compreender, de se colocar na situação da pessoa que precisa e daquele que muitas vezes não precisa. Então, nós precisamos aprender isso. E o cidadão, quando tem essa angústia, e nós vivemos isso, não tem um cidadão, eu faço aqui um desafio. Quem não passa nervoso num telefone, que fica meia hora esperando a musiquinha para cancelar um serviço, que acaba tendo um dissabor. O Estado, ele existe para criar estrutura, para que as pessoas tenham qualidade de vida. Esse é o objetivo maior. Segurança, previdência, todos esses são requisitos que estão previstos, como o Leopoldo falou na Constituição. Sem querer te contar, ele, ao invés de zelar pelo cidadão, ele está oprimindo o cidadão, é isso? Pela falta de ter Estado trabalhando, pela ausência do Estado? O Estado, ele não tem trabalhado como a sociedade espera que ele trabalhe. E um exemplo claro disso é o conceito de segurança. As pessoas não têm a sensação de segurança. E aqui eu coloco uma outra reflexão. Nós falamos de eleição. Isso, obviamente, faz parte do processo histórico. Se a gente compara com os povos europeus, por exemplo, eles têm um conceito de cidadania mais comum. Eles vão à rua, eles brigam, eles participam. Nós precisamos, e aqui eu quero parabenizá-lo por ter esse espaço, de levar você em casa uma reflexão, cobrar das autoridades que sejam tomadas providências. Então, muitas vezes, ao invés de você ter que ficar brigando com 50 pessoas, quem deveria brigar são as instituições que existem para isso, os órgãos que têm poder de fiscalizar. Então, por exemplo, a questão do barulho, que muitas vezes as pessoas reclamam, tem várias situações dessas. Eu vi numa clínica, Zona 1, a clínica de... olha que situação, Anísio. Aqui no Pacaembu, uma clínica de doente com droga e do lado uma balada. Quer dizer, como é que o cara se recupera vendo na balada, né? Dentro desse contexto. Agora, tem faltando fiscalização para isso. Eu vou dar um exemplo. Tive um problema, acionei o PSIL. Até hoje não recebi resposta. Passaram-se 5 meses. Você manda para a ouvidoria. Então, o que acontece? Cito um exemplo, posso citar vários, reclamações que chegam na comissão. Então, o que nós fazemos? Notificamos a ouvidoria, notificamos não chegou. O secretário. Nós precisamos começar a cobrar das entidades que têm autoridade, que foram eleitas, que foram constituídas para isso, para que elas exerçam a função delas. Ou seja, a vigilância sanitária precisa vigiar de fato. Quando nós falamos em barulho, nós temos que vigiar de fato. Ou seja, aquilo que afeta
afeta principalmente a qualidade de vida do cidadão. E não votar porque o cidadão é engraçado, por exemplo, mas votar porque ele trabalha e porque ele vai representar o nosso aí vem uma discussão que as pessoas dizem, não adianta votar, é tudo igual. Eu aqui discordo disso. Sempre que votar, independente da ideologia que você tenha, do partido que você goste, do A, do B ou C, e isso é democracia, não é impossível uma pessoa dizer que não tem candidato bom, porque cada partido lança, na média, 80 candidatos, 60, 80 candidatos. Nós temos 10 partidos, então, no mínimo, em cada eleição, você tem 600 a 800 candidatos. Ou você precisaria avaliar todos esses para dizer que não há nenhum bom. Então, olha a ficha de todos eles, se interesse, pesquise, como nós fazemos com o jogo de futebol, como nós fazemos na época do carnaval, nós precisamos começar a cobrar e mais, ao invés do que a população tem vivido muito hoje, as pessoas têm se afastado da política. Ah, a política não adianta, eu não gosto de política. Muito pelo contrário, quando você se afasta, você dá espaço para que as pessoas que queiram usar de má fé a política possam se aproveitar da sua inércia. Você não pode deixar isso acontecer. É como se o pai estivesse em casa, os filhos começassem a fazer bagunça e o pai, ao invés de cobrar dos filhos que fizessem aquilo que é certo, os pais dissessem, não adianta, essas crianças não têm jeito e deixa elas quebrarem a casa. Então, ou seja, a casa que vai ser prejudicada é onde moram todos. Nós temos que agir, e a casa é nossa, nós temos que agir como cidadão, dizer, olha, nós queremos um país melhor, nós queremos viver num lugar melhor e para isso nós precisamos escolher melhor. Agora, usando, você colocou perfeitamente essa coisa do momento político, né? Por exemplo, Anísio, há a possibilidade de a gente cobrar de qualquer que seja o candidato, um plano de governo que ele fica, sabe, esbaforido falando na televisão, eu vou fazer isso, porque eu vou melhorar, porque eu vou construir 200 pontes. Quando ele chegar lá e não faz nada daquilo. Existe algum método de cobrança para isso hoje em dia? Porque a gente vota naquilo que ele está falando que ele vai fazer, porque o que já está acontecendo a gente já sabe. Eu acho que o maior controle que nós temos ainda hoje, nesse sentido de promessa, é o voto. E o grande problema é que nós não guardamos as propostas. Eu costumo guardar plano de governo, mas a maioria das pessoas não guardam. E é difícil acompanhar o que foi feito, o que o candidato disse, e as pessoas acabam tendo memória curta. O segundo ponto é sempre utilizar as instituições que nós temos, ou seja, houve a violação de um direito, o cidadão precisa buscar a justiça, ele precisa, como você bem colocou a expressão, não perder nunca a esperança, porque se nós perdermos a esperança de um país melhor, de mudança, não vai acontecer nada. Eu cito um exemplo, a função do legislativo não é apenas fazer lei como todo mundo acha, mas muito pelo contrário, é fazer leis e fiscalizar as leis que já existem. Qual é o grande problema hoje? Nós temos, e todo mundo concorda com isso, um número muito grande de leis. E toda vez que alguém é eleito, ele acaba fazendo mais leis, porque a produtividade é medida pelo número de leis que ele faz. Ou seja, se um vereador, deputado, senador não faz quase lei, a sociedade vai dizer que ele não produziu. Então, o que ele faz? Faz várias leis. E o que acontece? Para cada lei, e nós aprendemos isso no direito, a lei é a balança do equilíbrio e a espada da força. Então, tem que ter fiscalização. Para cada lei que é editada, você tem que ter uma estrutura de fiscalização para ver se aquela lei vai ser aplicada. E aquela estrutura de fiscalização custa, ou seja, nós iremos pagar. Então, quando é feita uma lei, a grande pergunta que nós devemos colocar é, nós precisamos de fato dessa lei? E se nós precisamos, ela precisa cumprir. O que acontece é que nós fazemos leis que não são, às vezes, tão necessárias, mas que são feitas, e que por não serem tão necessárias, acabam não sendo fiscalizadas, e na medida em que não são fiscalizadas, acaba passando na vala comum. E um belo dia, um agente que seja corrupto, ele pode se valer desse benefício, do fato de existir a lei, para querer promover algum tipo de ilegalidade. Então, nós acabamos criando um caldeirão para a possibilidade de corrupção. Tem uma curiosidade, na verdade, acho que todos nós vivemos num palco, inclusive eu lembro de um artigo do Walter Siglioni, consultor jurídico, que ele fala bem isso, nessa questão de votar, essa questão da seriedade, da importância do voto. Né? Agora, me parece que todos nós vivemos num palco ali, que ora somos telespectadores, ora somos autores. E aí, dentro dessa concepção, Anísio, eu pergunto a você, o que seria mais importante, na sua opinião? Dar o peixe ou ensinar o cidadão a pescar? Sem dúvida nenhuma, ensinar a pescar, né? O que nós precisamos é qualificar cada vez mais todo o povo brasileiro para que a gente possa discutir quais são os nossos direitos. Por exemplo, a matéria de direito, na minha percepção, deveria fazer parte desde os bancos escolares. Claro. A criança tinha que ter noção de direito. Muitas vezes, na caravana da cidadania que nós fazemos, as pessoas vêm humildes dizer que tem inúmeros problemas. Hoje a gente diz que não há mercado para o advogado.
Se você parar na rua, todo mundo tem alguma dúvida para tirar com um advogado. Então, o que a gente precisaria é orientar o cidadão desde os bancos escolares. Olha, o seu direito é isso e o seu dever é esse, porque a todo direito tem um dever. E aí, nós não precisamos de muito. Aliás, vale lembrar, nós tivemos lá os 10 mandamentos. No fundo, todas as leis, todos os códigos vão resultar nos 10 mandamentos. Foram muito bem elaborados. Não faça para o outro o que você não quer para você, né? Esses critérios são normas gerais de direito. E o que a gente acaba criando com isso, com esse pensamento, com a sociedade contribuindo, é uma legislação melhor, mais aplicada. Anísio, a gente está no final do programa, deve ter uns 3 minutos ainda para encerrar, mas eu queria que você sintetizasse assim, uns 2 minutos, uma forma de esperança para o cidadão, porque a sua comissão, ela é nevrálgica nessa situação, né? Quer dizer, ter uma comissão que nem a sua na OAB, que seria a Ordem dos Advogados, que tem maior número de advogados, e que vai fazer uma blitz, quer dizer que a gente tem o maior número de blitz, graças a Deus. Quantas pessoas tem na sua comissão? Só para... Hoje nós somos em 110 graças a Deus, membros. Graças a Deus. Pelo amor de Deus, né? precisa disso, né? Faça uma reflexão para esse cidadão que está vendo aí. Então, eu já vou fazer mais. Posso, se você me permitir? Claro. Eu quero fazer um convite. Eu quero convidar o cidadão a participar. Porque eu falo que cidadania não dá para se fazer só com advogado. Cidadania é feita de mãos dadas com todo mundo. Então, se você me permite, usando aqui esse espaço, eu quero convidar você, cidadão, nosso telespectador, a encaminhar as suas demandas, as suas sugestões, as suas ideias para a nossa comissão. De repente, dá a ideia de um cidadão que é humilde, ele acha que ele não tem uma faculdade, por isso ele não pode contribuir, lê do engano. Como é que ele faz isso? A sabedoria está ampla, está em todas as camadas. Anota o e-mail. Nosso e-mail é defesa.cidadania@oabsp.org.br. Repetindo, defesa.cidadania@oabsp.org.br. Mande as sugestões, porque de lá nós podemos encaminhar para as autoridades e, quem sabe, uma ideia singela que nasce em casa não possa ser implantada. Agora, lembrando que a Rede Brasil está no país todo, pode ser em qualquer local. Boas ideias valem para o país inteiro. Que é bom, a gente pode criar, a gente pode levar isso para outros lugares. Eu acho que o importante é a gente criar esse fórum de debate. Isso é muito jogo positivo. da cidadania, o Anísio vai lotar um estádio, né, de um batalhão de advogados. 110. Não são membros, são cavaleiros da cidadania. A ideia é que cada um possa, em cada órgão, em cada repartição, levar um pouco de esperança para o cidadão, auxiliar o próximo. Anísio, parabéns pelo exército de homens em prol da cidadania, os 110 cavaleiros. São pessoas nobres que trabalham voluntariamente, não ganham nada. E aqui eu quero render minha homenagem a todos os amigos, colaboradores que nos ajudam nessa missão importante, inclusive vocês. Obrigado. Bom, você vai estar convidado a voltar, viu, doutor Leopoldo? Vamos trazer ele de volta, tá bom? Uma referência, isso aí. Mas obrigado, Eu viu? que agradeço, Obrigado. viu? Obrigado pelo convite. Obrigado, Leopoldo. Obrigado. Questão de Justiça vai ficando por aqui, volta na próxima semana com a sua participação. Até lá.